Fala, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o vídeo a seguir é uma parte final de um debate que ocorreu há muitos anos com o pai do pastor Eleazar Domini, que eu não estou lembrado o nome dele agora, com o pastor Joaquim, que é bem conhecido na internet aí, né? E essa parte final aí é uma parte de perguntas e respostas, aonde o irmão pergunta para o pastor Joaquim se o espírito dos mortos podem aparecer aos vivos. Tem muito a ver aí com a ressurreição de Moisés, tá? Eu vou deixar o link aí do vídeo completo na descrição, se vocês quiserem acompanhar, tá bom? É só acessar. Então, acompanhem aí e deixem a sua opinião, beleza? Deus abençoe grandemente a todos. Quem daqui, eu não vou perguntar a você, evidente, mas quem daqui acredita que o espírito de alguém que já morreu aparece? Se eu perguntasse aqui, levantasse a mão, acho que todo mundo ia dizer que não. O espírito de alguém que já morreu pode aparecer? O princípio do espiritismo é exatamente a desencarnação. O pastor Joaquim Andrade, lá no programa, disse que o princípio do espiritismo é a reencarnação. Quer dizer que não poderia haver reencarnação, se isso fosse possível, evidente, sem antes haver a desencarnação. Então a pergunta que eu faço para o pastor é exatamente esta: o senhor acredita que o espírito dos mortos pode aparecer aos vivos? Essa é a pergunta. Agora, respondendo a pergunta capciosa, sua pergunta, viu, Carlos? Capciosa. Você crê que para Deus tudo que é impossível pode se tornar possível? Você crê que Deus quebra as suas regras estabelecidas? Claro que quebra. Você crê que Deus quebra as suas regras estabelecidas? Claro que quebra. Claro que quebra. Eu estou respondendo a pergunta dele, se você quer saber. Deus quebra de fato as suas regras. A Bíblia diz ao homem está ordenado morrer uma só vez. Eu pergunto, Enoque morreu? Eu pergunto, Elias morreu? Não morreram. Mas eles não morreram. Eles estão com Deus? Sim, estão com Deus. E você vai ver lá em Mateus, quando o Senhor Jesus, no Monte da Transfiguração, está lá, de repente aparece quem? Moisés e Elias. Ouve, e eu não estou aqui defendendo doutrina de reencarnação, porque nenhum cristão crê nessa doutrina. Nenhum cristão. Não houve ali uma evocação aos mortos. Jesus não chamou, agora aparece aí um espírito de Moisés, um espírito de Elias. Não se esqueça, Jesus é Deus, e como Deus, Ele é Deus não apenas dos vivos, mas Ele é Deus também dos mortos. Sabe por quê? Porque para Deus todos estão vivos. Abraão está vivo, Enoque está vivo, Elias está vivo, Daniel está vivo, Davi está vivo. Moisés morreu, foi enterrado, foi sepultado. Tanto é que você vai ver em Judas, Satanás contendendo com o arcanjo acerca do corpo de Moisés. E isso aqui agora é escatologia. É escatologia. Nós temos o pastor Rinaldo, que conhece muito bem. Há várias correntes teológicas, e nós não cremos, por exemplo, se você é amilenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, que por você crer nessas coisas, você vai ser salvo ou deixar de ser salvo. Há controvérsias, porque nós não temos ainda o cumprimento de todas as coisas dentro da escatologia. Então, quando Jesus estava ali, sendo Deus, de verdade apareceu Moisés e Elias. Moisés estava morto? Sim, Moisés morreu. Não podemos contestar aquilo que a Bíblia diz. Moisés de fato morreu e Moisés apareceu ali. Eu não creio na reencarnação, mas se Deus quiser trazer aqui hoje Abraão, Isaac, Jacó, pode trazer, porque para Deus tudo é possível.
Eu abomino essa teoria, porque assim Maria também pode aparecer, como dizem que apareceu lá em Fátima, em Lourdes, em vários lugares. Os católicos têm razão com a doutrina dessa qualidade. Os espíritas pregam exatamente isso. Inclusive condenam os evangélicos por causa disso. Vocês sabem bem do que eu estou dizendo, alegando que o espírito de Moisés ali apareceu. Jesus apareceu, sim, depois da sua morte, mas porque ressuscitou. Elias apareceu porque não havia morrido. Essa doutrina, pastor, pelo Espírito, eu quero lhe dizer, essa doutrina era da base do Espiritismo. Moisés, ele ressuscitou. A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo de número 5 e versículo 13, diz os 14, diz: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. E quando a Bíblia diz que Jesus é as primícias do que dorme, não vem com essa teoria de que ele é o primeiro, ele é em primazia, ele é o principal, porque foi ele que com seu poder ressuscitou a Moisés. O fato do arcanjo Miguel contender com o diabo que queria descobrir o corpo de Moisés e não encontrar, Moisés havia ressuscitado.